membro da Série B aqui continua revoltado. Continua puto porque pô, o Santos ganhou, mas não convenceu, né? E mais do que isso, ontem era um jogo que o Santos foi salvo por uma arbitragem absolutamente absurda. Absurda. O que aconteceu ontem na Vila Belmiro, o Santos foi beneficiado de um jeito que eu acho que só aquele jogo do ano passado do Bruno Arleu, que era contra o Goiás, na Vila Belmiro também, que inclusive suspendeu o Bruno Arleu por um puta tempo na Série A, que ele inventa um pênalti ali, uma coisa meio louca, é parecido com o que o Santos viveu. É claro que nesse caso do América surgiu muito mais como chumbo trocado, porque vocês se lembram o que aconteceu no primeiro turno, né? Fair play lá. Fair play e tal. Então assim, os caras foram punidos dessa vez e agora eles estavam reclamando, né? Uhum. Enfim, mas é futebol. O que mais me chama a atenção, na verdade, é a atuação muito fraca do Santos novamente. O Santos, nos últimos 2 jogos, o cara, se o Santos não ganhasse nenhum desses 2 jogos, o cara ele teria sido demitido. Né? Uhum. Pelo menos tá ganhando. E ganhou, cara. Só que assim, nos 2 jogos, o Santos não criou uma chance com a bola rolando. O Santos fez um gol. É mentira isso. Porque o primeiro jogo de semana passada, o Santos ganhou o jogo com um gol de bola rolando, um golaço do rapaz que eu elogiei aqui, o Wendel Silva. Mas foi a única chance do Santos, um balaço, uma jogada individual de um jogador, um chute de fora da área, que pra mim é o gol da Série B até aqui. Não vi outro gol mais bonito do que esse. Se bem que teve um gol de bicicleta do Anselmo Ramon, né, que chamou atenção bastante e tal. Uhum. Mas eu fico com esse. E o Santos não criou mais nada. Tanto que mesmo depois daquela vitória fora de casa, o cara ele continuava pressionado. Fomos pra Vila Belmiro com a pressão ali rolando e com a notícia de que o Antônio Oliveira já estava praticamente engatilhado pela diretoria. Nossa, horrível. Para ser contratado e ficar até o final do campeonato, tá? E aí o cara ele dependia da vitória. O Santos novamente abre 2-0. E como que o Santos abre 2-0? Na base da empurrância, 2 gols de escanteio. E não tem problema você fazer 2-0 com 2 gols de escanteio. Eu quero ganhar de 2-0 com 2 gols de escanteio todo jogo. É isso. O problema é quando você só depende da bola parada. O goleiro do América trabalhou em uma defesa de um chute de fora da área que nem foi tão assim, muito chance do Pituca no jogo inteiro. E não é que o Santos fez 1-0, o América se abriu, o Santos, temos o contra-ataque, vamos criar... Não, nem no contra-ataque o Santos não consegue criar nada. O time do Carille é uma coisa assim, é um deserto de ideias, é um meio de campo que inexiste, é um sistema tático. Viralizou um vídeo que o Felipe me mandou hoje. Você viu? Que é um rapaz da internet, eu esqueci o nome dele, ele tem um TikTok até grande, ele trabalhou na equipe da TNT Sports, ele mostrava ali o Santos, o cara ele mudando o jeito de construir com uma linha de 3 e o meio de campo, cara, ninguém. Tipo assim, um buraco assim no meio de campo. O cara puta assim, cadê um cara aqui? Cadê? O Carille falando? Não, o influencer. Claro, entendi. Tipo, o time do Santos todo parado, o zagueiro com a bola e ninguém se apresentava pra receber a bola. Assim, bola no o Santos tem um armador, que é o primeiro volante, é o Schmidt. O Santos depende disso. E o Pituca, né? O Pituca é um jogador que ele tenta jogar entre linhas pra tentar infiltrar, entendeu? E acho que ele até faz a função dele. Ele não tá fazendo uma temporada brilhante, ele fez um Campeonato Paulista melhor do que... Muito bom o Campeonato Paulista. Do que uma Série B ele tem feito. Não, e essa dupla de volante é boa. Mas, cara, assim, papel, eles são muito prejudicados pela capacidade tática do treinador, sabe? Você vê que o treinador bom, ele potencializa esses jogadores. Eles são canhotos os dois? Ambos são. E o Juliano, que era pra ser esse cara, pra armar o time, ele virou quase que um centroavante, um companheiro de centroavância pro Wendel, assim. O Juliano, ele aparece muitas vezes dentro da área tentando cabecear, tentando finalizar. Que é o melhor do Juliano, na história do Juliano, sempre foi esse cara meio entrando na área, assim, né? Não tem problema ele entrar na área, eu não reclamo disso, é porque ele tem números bons no ano fazendo isso. O problema é que ele fica fora do lugar, da função que ele tem pra colaborar com o time que é armando o jogo. Entendeu? Então, assim, você fica com o meio de campo absolutamente vazio, você depende do Schmidt armar o time lá de trás. Então, assim, mais um jogo. E outra, de novo, o Santos toma o 2-1, um gol ali que foi azarado, porque a bola desvia, mata o goleiro. Mas, de novo, aí o Santos o América só não empatou porque o juiz meteu a mão no final. Foi um pênalti escandaloso. Que inclusive o VAR chamou, o Rainer deu um soco na bola. Vergonhoso. Porque assim, eu até falei no vídeo que eu gravei ontem, existem lances, teve um lance que a bola bateu na barriga do Gil,
mas o braço estava aberto. Os caras do América pediram, depois o replay mostrou e bate na barriga. Se bate no braço, era pênalti, baseado na nova regra de que você, estando com o braço aberto, você amplia Seu o raio de espaço, ação. raio de ação, etc. Só que antigamente a regra não era essa. Antigamente a regra era intenção ou não. Essa do Rainer se encaixaria, seria pênalti na regra antiga. Porque o cara, ele deliberadamente dá um soco na bola. E o juiz... Tudo bem, o juiz não marcou, não porque ele não achou o toque na mão deliberado nem nada. Mas ele viu, enxergou uma falta ali no Rainer, que na minha opinião não houve. Enfim. E salvou o Carille. Quem salvou? Porque se o Santos empata mais um jogo na Vila Belmiro, ganhando de 2-0... Sim, nossa. Cara, o Carille tava demitido, tava na rua. Então, Antônio Oliveira, o caminho. árbitro de ontem salvou o emprego do Carille. E aí eu tenho uma informação em primeira mão que eu apurei pra dar nessa live, que é o seguinte. Tive acesso a informações em relação ao contrato do Carille. Hoje o Carille ganha R$400 mil. A equipe do Carille, a comissão técnica, vale R$550 mil. Esse é o preço do Carille. Se o Santos... Não, 150 mil. 550 mil. A equipe, Já embutido mais 400. o Carille, não? Não. A dentro equipe é 150 e o Carille é 400. ok, São ok. 550 mil. Então, assim, se o Santos quiser demitir o Carille hoje, até o fim do ano, o Santos tem que pagar uma multa que refere a 6 pagamentos dele e de sua comissão técnica. Então, abri a calculadora aqui rapidamente. Vamos fazer uma simples conta. 550 vezes 6 pagamentos. São R$3.300.000 que o Santos tem que pagar hoje de multa ao Carille. O que diz mais o contrato do Carille? Que se ele classificar o Santos, ele recebe um bônus. um bônus de R$1 milhão, certo? Se ele for campeão da Série B, esse bônus é de R$1,5 milhão. Vamos imaginar que ele só suba, que ele não seja campeão. Esse bônus é de R$1 milhão. Só que o contrato dele é automaticamente renovado para o ano que vem. O contrato dele, que é de 400, sobe para 500 a partir do ano que vem. Só que tem uma questão, a multa cai. A multa de 2025 era de 3 salários e não mais de 6 salários. 1,5 milhão. Então, imagina que ele suba e o Santos queira se livrar do Carille ano que vem. Ele vai ter pagamento de 1 milhão pela premiação do campeonato. O salário dele já vai ter aumentado para 500 mil, mais da comissão, vamos colocar 150 mil, porque não tem gatilhos para aumento do salário da comissão, então a gente está falando de um salário de 650 mil. 650 mil vezes 3 salários dá mais ou menos 1.950.000. Mais o 1 milhão de bônus são os mesmos quase 3 milhões que o Santos tem que pagar. Então, se o Santos quiser demitir o Carille hoje e quiser demitir o Carille no final do ano, vai pagar o mesmo. vai pagar a não ser que ele não suba. E qual você acha a saída mais inteligente, então, a se fazer? O que acontece? Se a alternativa é o Antônio Oliveira, ontem eu torci pro Santos fervorosamente. Pro Santos Porque empatar. eu acho o Antônio Oliveira um técnico um pouco superior ao Carille, taticamente. Eu acho. Eu acho que o Santos livrou, pisou num buraco para não cair no abismo. Eu acho que o Antônio Oliveira ele é um pouco melhor que o Carille, mas assim, é um pouco melhor. É uma coisa assim irrisória que assim, eu acho que nesse cenário, que eu também não vou dizer aqui, sair o Carille, ele vai trazer o técnico dos sonhos. O cenário não é esse. A gente tem que trabalhar com a possibilidade real, que é o Antônio Oliveira. Se o Antônio Oliveira chega, o Carille sai, o Antônio Oliveira chega. Existem 2 problemas aí. Um problema que é o seguinte, qual que é o contrato que o Antônio Oliveira vai aceitar? Ele vai aceitar um contrato de 10 jogos, 11 jogos, 9 até o final da Série B? Muito provavelmente ele vai querer um contrato até o ano que vem. Claro. Então, o Santos vai ter que pagar a multa pro Carille, e se o Santos quiser trocar de técnico ao final da Série B, o Santos tem que pagar outra multa pro Antônio Oliveira. Então já começa a se complicar do ponto de vista financeiro. Digo mais, se o Antônio Oliveira for muito bem, isso, que também não é uma coisa muito difícil, com esse trabalho vagabundo que o Carille tem feito, ele pode superar Mas muito também não é bem muito o trabalho. fácil, porque é tão obrigatório o Santos subir que quer ir muito bem, Não, né? mas não é nem com relação a pontos, o Bop, é com relação a desempenho. Se ele melhora muito o desempenho do Santos, o Santos consegue construir mais o jogo, fazer coisas básicas. A gente não tá pedindo aqui que o Santos seja o time do São Paulo. A gente tá pedindo que o Santos seja um time que consiga minimamente dominar os seus adversários. O Santos consegue vencer jogos na base da empurrância porque os seus jogadores são melhores que os dos adversários. Sim, justo. Porque a folha salarial é 10 vezes maior que a da maioria. Acaba ganhando... Por mesmo mesmo quando- não
Abafa. Exatamente. Então, assim, se o Antônio Oliveira for muito bem, foi contratado e foi muito bem no final da Série B, eu acho que ainda pode ser pior. Porque ele vai... O Campeonato Paulista, o que ele fez? Ele enganou muita gente. Falou, o Carille serve. E olha aí o que tá acontecendo. Coisa que eu previ quando o Carille foi contratado. Se vocês forem pegar meu vídeo no Futebotec, eu falo. O Carille não é um mau técnico. O problema é que o Santos vai jogar na Série B contra times que ele precisa dominar, que ele precisa criar. O Carille não é técnico para fazer isso. Como o Antônio Oliveira também não é. Não é. Como o Antônio Oliveira também não é. São técnicos absolutamente reativos. Técnicos que sabem... Como que... Vamos pegar o time do Antônio Oliveira no Cuiabá, que fez sucesso. Como jogava o time do Antônio Oliveira? Lembrem-se que o retrospecto em casa do Cuiabá era uma merda. E aí chegava fora de casa, o que acontecia? Ganhava os jogos. Por quê? Porque ele sabia jogar se defendendo e contra-atacando. Esse é o jeito do Antônio Oliveira jogar, que é mais ou menos o jeito do Carille contra-atacar. Então você vai demitir o Carille para trazer um cara que talvez seja um pouquinho melhor numa coisa e outra, mas é praticamente uma versão... Mas acho que o Antônio Oliveira ele é mais comunicativo do que o Carille. Eu acho que ele deve comunica ter melhor. coisas mais modernas. Eu também acho. Métodos mais modernos de treino do que o Carille. Eu acho que esse latifúndio no meio de campo não aconteceria. Eu acho. Mas o Carille é mais consolidado que ele. Ele tem um trabalho o Carille tem mais nome. Mas é que o Carille só trabalhou em grande clube, né? Não, mas eu digo assim, o Carille tem já chancelas que o cara não passa... O Antônio Oliveira não passa perto. Não é chancela. Mas tudo bem. Você tava defendendo o Seabra aqui, que não tem chancela de porra nenhuma também. A gente não tem que defender chancela, a gente tem que defender o trabalho do cara que o cara mostra no campo. Eu não tô defendendo chancela. Eu tô comparando a chancela do Carille com a Carille do Antônio Oliveira. São incomparáveis. Incomparáveis. Como a do Luxemburgo, a do Seabra é muito melhor. E a gente falou aqui que o Seabra era uma melhor que o Luxemburgo. Quanto tempo faz que o Luxemburgo não ganha o campeonato e o Carille? Não, o Carille não ganha. Quanto tempo faz que o Carille não ganha? 2020 ele ganhou o campeonato, pô? 2020, um campeonato de estadual. Porra, campeonato estadual. Foi vice-campeão paulista com o Santos. O nível do Paulista não é muito melhor que o nível da Série B. Não, eu acho que o Campeonato Paulista é até a mesma coisa. Talvez seja superior por causa dos grandes clubes. Então, assim, mal ou bem, a gente tem uma amostragem de há 6 meses, 5 meses, o Carille foi vice-campeão paulista. E fez jogo difícil contra o Palmeiras. Você tá comparando o Carille com o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira tem um trabalho razoável pra bom no Cuiabá. O Carille pegou o Atlético Paranaense e saiu com 8 jogos. Tudo bem, o Dorival foi mal no Atlético Paranaense. E até da seleção hoje. O Cuca fez bons trabalhos em vários times, foi mal no Atlético Paranaense. A questão é que o Antônio Oliveira passou longe de ganhar um título até hoje. Assim, realmente ele não fez nenhuma campanha em lugar nenhum. O Carille fez. Não, mas assim, não confundam as coisas. Eu não tô defendendo o Antônio Oliveira aqui, pelo amor de Deus. Eu acho que o Antônio Oliveira... Eu entendi o que você quis dizer. Com o Antônio, talvez pelos métodos de treino dele, seriam mais modernos, talvez, do que os do Carille. O time trabalharia a bola melhor do que com o Carille. Seria um pouco melhor. Gente, 2019 faz 5 anos. Não é uma comparação. 2019. O Carille treinou a segunda divisão, tipo japonês, ano passado e não subiu. O Antônio Oliveira não fez nada em lugar nenhum. Não, tudo bem. 5 anos é melhor do que nada. Não. Cara, ele treinou o Atlético Paranaense num espaço até razoável de tempo, o time chegou a ficar na liderança do Brasil. Mas às vezes não passa só pela qualidade do técnico, passa pela motivação que é trocar de um técnico. Trocar o técnico. Tem tudo isso. Se for pra trazer o Antônio, é melhor ficar com o Carille. Exatamente isso. Se for pra trazer o Antônio, eu já falei, fica com o presunto, irmão. Demite o Carille e pega o presunto. O presunto, o Santos jogava bem. Ano passado, uma coisa paliativa. Exato. Até porque você pega o presunto, joga esses 10 jogos, sobe, que seja. E aí você, ano que vem, você pensa no treinador, a sua altura. Esse é o caminho. Agora você trazer o Antônio Oliveira. De duas uma. Ou você vai ter que pagar uma segunda multa no final do ano pra liberar, porque o cara é um técnico que também não serve, ou ele vai iludir uma galera, vai bem e fala, não, puta, esse cara serve. Olha o trabalho que ele fez em 10 jogos. Aí no Campeonato Paulista você começa, pega o Palmeiras, toma de 5, e aí você começa a ver, puta, não era. Só que aí... Só que aí não é só outra multa. Você perdeu a oportunidade de contratar um treinador nessas condições. O Santos já está perdendo a grande oportunidade de usar a série B como uma grande construção. Mas aí eu entendo. Pra dobrar o ano com o técnico, porque o ideal é que o técnico que ganha a série B vá pra série A. Exemplo é o Grêmio. Aí eu entendo. O Renato Gaúcho treinar o Grêmio na série B é muito por conta da relação Renato Gaúcho e Grêmio. O Santos não tinha um técnico capaz de gerir o time em 2025 que abraçasse. A esperança era, o Carille vai voltar
voltar aos melhores momentos Sim. dele, vai fazer um bom A escolha trabalho. não foi ruim. Se chegassem pra mim em janeiro e falassem o Carille tá aqui pra pegar o Santos não, pra Série B, eu ia falar, vamos embora, Gente, o velho. Carille Eu já acho que não fez foi. algum time jogo. O pessoal do corintiano que tá no chat aí. O Carille já fez algum time jogar de forma propositiva, de indo pra Não. cima do adversário, dominando o adversário. eu falei- Nunca fez isso. Mas eu acho que tudo bem não ter feito, cara. Eu acho que assim, eu tava falando isso com o o Jair também não da, fez. da TNT Esportes. O Filipão jogava de maneira propositiva no Palmeiras de 2018? Cara, tinha vários jogos em casa. O Palmeiras ia pra cima nos 15 primeiros minutos, 20. Aí ele fazia um gol e depois elenco baixava. era um elenco muito forte. É que eu forte. acho que o futebol brasileiro tem uma coisa que assim, só serve se jogar de maneira propositiva. O Guardiola instaurou essa ditadura no futebol. Só joga Não, bem. não, mas aí... Não é, não, mas de em maneira determinados positiva. jogos que você tem que Eu- ser protagonista. Claro, com certeza. É que eu acho que o Carille conseguiu, naquele Corinthians que era limitado, o Solari pode falar melhor que Aham, ninguém, sim. cara. Ali Cássio, ele Balbuena, a grande Rodriguinho. sorte dele foi o Jô. Porque do jeito Jô. que ele joga, o Jô foi Isso. perfeito. Não, e e depois, quando ele volta pro Corinthians, Mas, né, que gente, ele ganha vamos de novo, lembrar uma também coisa. pegou um grande elenco também. Foi a melhor campanha do Sempre que ele ganhou, ele pegou um grande elenco. Se ele estivesse com um elenco, ou pelo menos um jogador ou outro que fizesse a diferença no Santos, talvez o trabalho dele estivesse saltando mais aos olhos, assim. Pode ser. Eu Eu acho acho que que o o time elenco- do Santos carece de, por exemplo, uma Mais o velocidade Santos- pelo lado. Não, é nem- grande atacante. Não, acho que tem o Guilherme, que Só. tem velocidade, trouxe o La Quintana, que é um jogador Centroavante, rápido. eu acho. Mas, assim, a questão principal pra mim é que falta drible. Falta jogador E o capaz pequenininho de... o Little Kid da Bolívia lá, que chegou, fez Então. gol na... Bilhar. Não, Não. o Como é que chama? Aquele é da base? Miguelito, né? Miguelito, que fez gol sabe pela o que, Bolívia sabe agora o que na- aconteceu? Quando ele fez 2 gols na eliminatória. Inclusive, Isso. gol de vitória, a primeira vitória da história do Chile fora de casa. nas Arrebentou eliminatórias. o moleque, é do gol dele. Santos. Sabe o que aconteceu com ele quando ele voltou? Foi jogar contra o Sertãozinho pelo Paulistão Sub-20. É isso que o cara ele fez com o moleque. Entendeu? É puxado, e aí eu vou Se tem um defender. moleque que tá eu vou fazendo defender. isso pela Eu vou Bolívia, defender eliminatória. como? E ele prefere. Ele tem o La Quintana no time. Aí foi mete puxado. o William Bigode, sai o Giuliano e entra de meia o William Bigode. Aí ele dá entrevista, sabe o que ele fala? Questionado sobre o Miguelito, ele fala assim: ai, eu testei o Miguelito, não gostei dele. Mas você gosta do William Bigode. Toda vez ele entra por ali. O que o William Bigode fez como meia no Santos? O que o William Meia? Bigode fez como jogador? Ele Deus. coloca o William Bigode de meia. Não, o Carille tem 2 pontos que eu acho É que uma são coisa fracos. inacreditável, cara. São escolhas assim que a gente dá vontade de pegar a cadeira mesmo. O bigode. Cara, isso Tá, vai não, virou, não é atacar, virou não é grande, atacar no não, é Carille, é maravilhoso. atacar na nossa própria cabeça que a gente tem que acompanhar isso. Tudo bem, tudo bem. O bigode podia ser o atacante. Eu né? jamais agrediria o Carille fisicamente. Aham, Entendeu? isso. Me agrediria Sim. por continuar vendo isso. Me agrediria é forte isso, demais, entendeu? velho. Mas o Carille, além de ele ser um técnico limitado, eu não acho É, que ele limitado, é um tremendo treinador, eu só acho que ele é limitado. melhor que o Antônio Oliveira. Ele não sabe jogar de outra maneira, ele assumiu isso, mas ele também teve sempre muita dificuldade em revelar jogador. Aquele Corinthians tinha Sempre. muito medalhão. Ah, o pessoal tá falando que ele Como odeia a agora. base aqui. É, nos ele odeia a base. comentários. Exatamente isso. E o Santos é um clube que ama a base. Talvez o clube brasileiro que mais ame a base na história certeza. seja o Isso, Santos. claro. Então tem um Quem puta pegou contraste, esse título assim. hoje em dia do Não, grande ou seja, revelador é um da dos base foi o técnicos. Palmeiras, É né? um dos técnicos que não. Porque, assim, o Jair Ventura também não tem nada a ver com o Santos, mas ele foi o cara que botou o Rodrigo pra jogar. O Rodrigo foi revelado Sim, por eu ele. lembrei do Emiliano Dias Entendeu? dançandinho pro... É, pro- então, mas cara, sabe o que eu fico pensando? Eu falo assim, você falou assim, do futebol brasileiro a gente tá com essa pecha de que treinador bom é apenas aquele Propositivo. Treinador bom. Jogar de maneira positiva significa ter repertório. eu acho. Assim, no Santos, cara, o que eu posso dizer é que, assim, eu vi uma entrevista, inclusive, essas coisas que viralizam antigas no Instagram, de Reel e tal, uma entrevista do Muricy lá pro Bate-Bola não, Bola da Vez, que ainda era apresentado pelo João Carlos Albuquerque, o grande canalha, Aham. tava o Plihal e tal, e ele falou, existem 2 clubes no Flamengo que não aceitam No Brasil. Dos clubes no Brasil. dois clubes no Brasil que não aceitam um técnico que fica se defendendo. Você tem que atacar, não importa se é base, se tem time, se não tem. Tem que atacar e pronto, e acabou. Flamengo e Santos. Flamengo e Santos. Claro, tá na Ele cara. fala isso. Ó, olha o Tite, Então, olha o assim, Tite no Flamengo. Também, né? A mesma entendeu? coisa, o E match, e o qual match. que era a melhor circunstância pro Santos jogar dessa maneira? É uma Série B contra adversários muito... E Fato. nem na Série Aham. B o Santos Fato. consegue Jogar solto, jogar né? dessa É, maneira. exato. Então, assim, Futebol o torcedor não aguenta mais, cara. A última... Eu falei aqui, o Corinthians classificou, a gente vai falar de Corinthians daqui a pouco. Aquele gol no finalzinho do André Ramalho. Que assim, pô, foi contra... Você pode colocar todos as questões. Foi contra o Juventude. O time do Corinthians tá brigando pra não cair. Porque isso aí dá força pra um presidente que tá fundando o clube financeiramente. Você pode falar todas as coisas. Mas, cara,
Sabe qual foi a última vez que eu Você comemorei no sentiu estádio isso, desse né? jeito? Num jogo desse jeito. Cara, foi em entendo o que você quer dizer. 2020 a semifinal contra o Boca Juniors, já faz 4 anos. É porque futebol também é eu não muito sei sobre mais isso, o que é isso né, há muito cara? tempo, uma classificação heróica, É. uma jornada que você fala, caralho, hoje eu vou dormir. Sabe assim, você Você não vê que tem. ele já não tá mais pedindo o título. Não tá, Sim, cara. ele tá pedindo a momentos. identificação, se lógico. identificar, Você olha pra aquilo ali vibrar. e você não vê o clube que você se apaixonou. E dá aquela xingada, aquela Entendeu? gritada do Você fundo vê- da alma. Cara, é uma coisa assim. Outro dia eu tava vendo também coisa de Instagram. O Santos de 98, treinado pelo Leão, indo jogar contra Roma, do estádio lotado. Do estádio olímpico de Roma, com Totti e tudo. E o Santos metendo a Roma na porra da roda. Tudo bem que nas décadas de 90 o time do Santos era o time macho. Tinha Viola, Aristizábal, tinha aquele meia esquerda, jogava muito, cara. Wagner. Não, cara. Nossa, esse Wagner era muito bom. Lembra do A Wagner? galera vai lembrar aí nos comentários. Acho que passou pelo São Que ano? Paulo, Wagner. vou 98. Pra caralho, absurdo. O Lúcio. Lúcio jogava Lúcio, muito, jogava jogava na Lúcia, Lúcio, né? jogava muito Esse muito. jogo era um Santos e Roma? Santos e Flamengo Roma, também, um jogava amistoso com... Tá no YouTube isso? Tá no YouTube, cara. Vou assistir Cara, depois. 2 gols de Aristizábal, Viola jogando pra um caralho. Anderson Lima também não? Anderson Lima, cara, ele faz um gol de falta. nesse Cláudio jogo. Miro. Falta pra Ele cacete. faz um gol de falta. Tinha Cláudio Miro, acho que tinha Argel. Michel. Tinha... Michel não era o Anderson Lima, mas você tinha ali o Atirson jogando na lateral esquerda, emprestado Zete. pelo Pô, Flamengo. caralho. Unicor? Zete no Não, gol, é o Unicor. Unicor. Uniforme Unicor. lindo. Não, e aí, É o short e aí- de estrela, não? Não. O short de estrela Maravilhoso. short de estrela É irado. é Volta 95. short de estrela. Na época que eu Irado. fui Santista, eu tinha essa camisa. Você sabe por que isso surgiu o short de estrela? Não. Porque o Santos se Já. recusa a jogar de Preto e branco? de camisa branca e short preto porque faz referência ao Corinthians. Então, tanto que o Santos, você pode reparar, qualquer adversário que jogue, obrigue o Santos a vestir o short preto, ele mete a camisa listrada, mesmo que a camisa do adversário não seja branca. Nossa. Porque ele não Sabia gosta de jogar de short. O Corinthians direto joga todo de branco. Sim. Não liga pra isso. Mas o Santos não gosta de jogar de branco e preto. É porque quando o entendeu? Corinthians fica todo de branco, remete, assim, eu olho e falo, pô, parece o uniforme do Santos. Então. Todo de branco, Exatamente. assim, é. E o Santos não gosta então criou esse short de estrela que a galera odeia, mas eu tenho uma memória afetiva legal por esse short. Então, assim, tudo bem, anos 90, mas assim, é um time que joga pra frente, cara. Vários golaços, várias jogadas. Assim, hoje em dia o time não cria, você fica 90 minutos na frente da televisão e você não vê uma jogada. E tua vida começa a ficar meio, né? Porque Começa assim, a o ficar- futebol, ele tem cara. uma participação E na aí, nossa e aí você vida, chega né, na cara? segunda-feira. Eu tô leve hoje. Você chega na segunda. A gente tava no evento Maluco. da TNT lá, aliás, agradecer a galera que Boa. nos mandou o convite lá pra participar da. Belos quitutes, hein? Muito Belos bons, cara. quitutes. Pô, eu comi um Os caras negócio. trouxeram no bolso aí, a gente não podia falar, mas Eu preciso trouxeram no falar, eu preciso falar que eu comi um Belos quitutinho quitutes. lá, um negocinho, que era tipo uma. Não, cara. Era tipo uma. Cara, uma massinha dessas de Rap 10, assim. E aí, mas segue Eu tomando uma o breja, pensamento. Tem giló, mano. Um Muito bom, pô, um negócio de giló com guacamole. Eu nunca imaginei que essa combinação fosse tão maravilhosa. O cara me cara. falou pra dizer que era uma lasanha, 4 queijos. Assim. Cara, Caralho, realmente. giló, velho. Parabéns aí, Parabéns ó. aos quitutes da TNT. Parabéns, Belos a quitutes. coxinha feita na Ah, massa a coxinha tava panko. foda. Espetacular. Vocês foram lá ver, era Tomei um- o lançamento da Lançamento da nova né? Champions, A nova amanhã. Champions, então. né? E, pô, é isso, assim. Então, tipo, eu fico pensando, fico ali olhando aquela galera que gosta de futebol, eu falo assim, meu Deus do céu, velho. Eu não lembro a última vez que eu sorri vendo o meu time, não lembro a última vez que eu fui feliz. E é isso, o sentimento é Triste, esse. cara. E agora, e a gente senta aqui e fala, mas qual que é o papo lá na TNT? Não, mas o Santos, pô, vai subir, não sei o quê. Como se fosse só isso que importasse, sabe? Não é só isso que importa, então, cara. exato. Mas deixa eu falar uma coisa. Fica o recado Jogar pro mal e Carille. subir, ou jogar muito bem e não subir. Não, jogar mal e subir. Porque Não é só isso, Sem né? dúvida. O treinador que eu achava que ia fazer Cara, ia chegar no Santos, ia deitar e rolar, ia desossar todo mundo. Ia ser no Santos, o que foi no Fluminense, e foi um fiasco, foi o Fernando Diniz. O Fernando Diniz tinha história no Santos, jogou no Santos, mas, cara, ele foi um desastre. E quem sucedeu ele no Santos foi o Carille. Nunca, não? E foi melhor. Então, mas o cara ele começa muito mal, vamos Sim, lembrar. E depois sim. o que ele faz? Você lembra como que o cara ele consegue salvar o Santos do rebaixamento? Não. O cara ele jogava um jogo contra o Fluminense na Vila Belmiro, um jogo que o Santos contrata Edu Dracena para ser o diretor de futebol. Edu Dracena ia trazer o Roger Machado, tava tudo certo. E só que deu aquele último jogo pro Carille. Se ele vencesse, ele continuaria. E sabe o que o Carille fez? Ele meteu 3 zagueiros, cara. Ele meteu 3 zagueiros, o que ele fez? Ele colocou o Lucas Braga de ala esquerda, com a perna direita jogando. Já era e ruim jogou, pela direita. Não, mas jogou muito bem. Ele jogou jogou bem. muito bem ali, porque o Lucas Braga não é um atacante, ele não tinha condição de driblar e fazer gol, não era um cara que fazia gol.
e ele tinha uma volúpia física e ao mesmo tempo de entrega muito grande. Então ele voltava, fechava a linha de 5 quando precisava, ele tinha velocidade para começar as jogadas, e do outro lado revezava muito. Às vezes era o lateral que você gosta, que jogou no Atlético Paranaense lá depois, até jogou com o Cuca no São do Matson, e revezava aquele Marcos Guilherme, que depois foi pro São Paulo, jogava de ala direito, jogava muito mal também. Mas era isso, ele mudou jogando... Cara, a zaga do Santos, que jogou com o Carille, que conseguiu se manter, o Santos ganhando do Flamengo, lá no Maracanã, um jogo que o Gabriel perde pênalti, um jogo que o Gabriel nunca tinha perdido um pênalti pelo Flamengo e tal. Aliás, obrigado por esse pênalti perdido, Gabriel, que nos manteve aquele ano na primeira divisão, mas a zaga era Danilo Boza, que hoje tá no Juventude, Velasquez, vocês lembram do Velasquez, jogador horroroso, e o Luiz Felipe. Nossa senhora. Era uma coisa assim de Série B. E ele conseguiu manter. Por quê? Ruim, porque naquele momento ele abriu mão da parte do que ele defende taticamente e fez os 3 zagueiros. O Santos contratou o Luan Pérez. Tem condição de ter 3 zagueiros hoje decentes, muito melhores do que esse. Nenhuma menção de mudar o esquema. Ele vai morrer abraçado com isso. Então, assim, é um treinador que parece que conforme ele vai mais aprendendo, mais ele vai regredindo em termos de ideias. E é isso, assim. Então, com relação ao Santos Futebol Clube, eu acho que é isso. Tinha um filme, O Dia da Marmota, que o cara sempre acordava no mesmo dia, né? Lembra? Lembro, lógico. Uhum. E o Rodolfo passa um pouco por isso, assim, né? Foda, toda segunda-feira ele repete. Cara, eu quero muito que o Santos suba... E só te respondendo com relação ao Diniz. Você falou assim, um cara que eu achava que ia muito bem. O Diniz ele não começa mal no Santos. Só que ele tem uma perda fundamental pro tipo de jogo que ele tentou aplicar. Na verdade, são 2 perdas muito importantes. Ele perde o Caio Jorge, que, assim, não tá jogando nada no Cruzeiro. Me surpreende, inclusive. Tudo bem que ele ficou muito... O Caio Jorge é o típico caso do jogador que, quando toma uma decisão errada, no pior momento possível, ele pode afundar. Ainda bem que não veio pro Palmeiras. O Caio Jorge foi pra Juventus sabendo que não ia jogar, mas, inclusive meio que de maneira meio litigiosa com o clube, influenciado pelo Giuliano Bertolucci, que tá nessa seara de empresários que estão um pouco importando com a carreira dos jogadores que ele tem. Ele quer ganhar dinheiro nas transferências. É isso. Ouvimos um bastidor hoje assim, É né? isso, entendeu? Então, assim, aí o Caio Jorge, é a minha chance, vou jogar no time do Cristiano Ronaldo, ele chega lá, o Cristiano Ronaldo sai. Começa por aí. Aí ele vai, joga no time B da Juventus e sofre uma lesão de cruzado. Aí demora pra se recuperar, fica 1 ano fora. Quando volta é emprestado pra um time de Série B da Itália. Não joga e agora tá no Cruzeiro passando vergonha. Porque o que o Caio Jorge tá fazendo é tá passando vergonha. Foi engolido. O Caio Jorge, desses centroavantes todos que o Santos revelou, Yuri Alberto, Caio Jorge, Marcos Leonardo e o David Washington, pra mim, tecnicamente ele só é inferior ao David Washington. Tecnicamente, bola no pé. Né? E no Santos ele fazia uma função que era o falso 9. Não era um jogador exatamente de área, meio Firmino. Ele lembrava muito o Firmino na época do Santos. E ele era o cara que preenchia o meio de campo, porque ele saía muito da área, e o Santos tinha uma das principais saídas de jogo do Santos naquela época, era o Luan Pérez, que foi vendido. Então o Diniz perde essas 2 peças e o time degringola. E o Diniz também morre abraçado com vários conceitos que ele é incapaz também de abrir mão, e foi demitido com justiça. Mas assim... O Diniz, embora seja um técnico propositivo, também não é um técnico que não tem nada a ver com o Santos. Porque o Guardiola mudou na cabeça das pessoas a visão do que é você ser ofensivo. E as pessoas acreditam que você ser ofensivo é simplesmente o fato de você ter posse a bola. De bola, né? O Santos hoje tem a posse de bola na Série B. O Santos às vezes tem 60, 65% de posse de bola. E aí aquele vídeo lá, aquele vídeo é Gil, Escobar, Gil, aí Jair... Sherman, Gil, e é isso, cara. O jogo do Santos é isso. Isso é você. Que joga. Você tem posse de bola. Isso é você ser ofensivo. E o Diniz é um treinador muitas vezes que faz esse jogo. Feijão cozinhando o jogo no meio de campo, toquinho de lado, é a estratégia dele. Isso não necessariamente é ofensivo. O time do Cuca, que foi finalista de Libertadores, era reativo. Mas era um time que atacava em velocidade, atacava contra-atacando. Era ofensivo e fazia muitos reativo. gols. Então conseguia ser ofensivo. Então, assim, o Santista não quer saber de posse de bola. Quer saber de atacar, de amassar o rival. E isso a gente não tem desde a saída de o Alex Stivo ou Cuca.